E aí, gente, bom dia, boa tarde, né, para quem estiver assistindo à tarde, ou boa noite também. A proposta de hoje é eu falar um pouco sobre o meu trabalho, minha dissertação de mestrado, para o Prof. História. Antes disso, eu queria falar que eu sou professor das séries do segundo ciclo do ensino fundamental, né, do Fundamental 2, do sexto ao nono ano. E também trabalho no ensino médio, né, lecionando História. E o quanto fazer o Prof. História foi importante para mim, para minha formação, para me tornar um professor melhor, mais habilitado para as demandas que o ensino de História propõe, né, as demandas que são fundamentais. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é o meu trabalho. Bom, o título dele é Desenhos Animados e Ensino de História, uma aposta para o letramento nas séries iniciais da escolarização. Como é que surgiu esse meu trabalho? Primeira coisa, quando eu comecei o Prof. História, eu tinha uma coisa em mente: tentar resolver um grande quiprocó, uma grande lacuna na minha cabeça, que era o fato de nós termos professores do sexto ano que se mortificam até hoje porque os alunos do sexto ano ainda não têm não só a alfabetização, o processo todo completo, realizado, como o processo de letramento em língua portuguesa também não é bom. E por consequência enxergam que isso atrapalha o letramento em história também. Não que eles tenham, nem todo mundo tem essa noção do que é o letramento, tanto em história como em língua portuguesa, mas o que se fala então os alunos não sabem ler, portanto se não sabem ler, não sabem interpretar, não vão aprender história. Então isso era uma grande problemática que eu tinha na minha cabeça, né? Ainda tenho, né? Os problemas não estão resolvidos, mas a gente foi tentando com esse caminhar resolver essa questão. Bom, no meu programa, que começou em 2014, a gente teve uma aula inaugural com o professor Fernando Seffner, da Federal do Rio Grande do Sul, e nessa aula eu disse para ele que eu tinha esse problema. Professor Fernando, eu adoro o sexto ano, só que o sexto ano sofre muito preconceito mesmo dos professores, ninguém quer pegar sexto ano parece um castigo, eles são muito infantis, eles não pegam a matéria, eles não sabem ler direito, enfim. Como é que eu posso resolver isso? Aí o Fernando Seffler me disse: esteja nas salas, esteja com as professoras, com os professores da primeira fase do Fundamental, no Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, e tenta pensar isso, pensa junto, né? E fiquei com essa ideia na cabeça do que fazer com isso daí, né? Sempre tendo como horizonte aprimorar o processo de alfabetização e proporcionar o letramento tanto em história como em língua portuguesa. Bom, a grosso modo a gente pode entender a alfabetização como a absorção, a compreensão do código, que é saber usar as letras, organizar as frases, né? Saber como aquilo funciona. E o letramento seria algo que está relacionado muito ao significado, como aquele material que você está lendo, que você está escrevendo, é transformador e dialoga com o mundo que está ao seu redor, né? Então, obviamente que já é mais a nossa praia, nós profissionais de história, tendo em vista que acaba sendo uma responsabilidade muito grande dos professores de língua portuguesa o letramento e, obviamente, o processo de código, né, a alfabetização em língua portuguesa. E aí a minha questão era: por que a gente não pode andar em paralelo com isso? Por que a gente não pode dar as mãos aos profissionais de língua portuguesa e propor materiais que fossem para as duas áreas, né, em conjunto, já que trabalhar em conjunto é a palavra de ordem já há algum tempo. Bom, e aí uma questão interessante que está dentro
das minhas perspectivas, que é uma posição do professor Amilcar Pereira, que é buscar superar a tantas vezes denunciada perspectiva eurocêntrica, que permanece como orientação, que reproduz a concepção colonialista e que, mesmo com muitas lutas e mudanças já realizadas, ainda temos dificuldade de ultrapassar. Bom, logo no primeiro período, deve ser o caso de muitos de vocês também, eu tive que encaixar, de acordo com os meus dias de aula, encaixar os meus horários no Prof. História para poder fazer as matérias devidas e não necessariamente aquelas matérias que eu queria escolher mesmo, né? Uma questão mais de arrumação de horário. E por conta dessa arrumação de horário, eu tive a feliz experiência de ter duas matérias no primeiro período, uma delas ministrada pelo professor Amilcar Pereira e pela professora Mônica Lima da UFRJ, né, lá no IFIX, e na UF com a professora Hebe Matos e com a professora Keila Grimberg, ambas que dialogavam, né, tratavam questões relacionadas ao povo negro, a diáspora africana, as negritudes de uma maneira geral no Brasil, falando bem a grosso modo. E isso me levou a um aprofundamento que eu não tinha tido antes, confesso. A atenção quando eu fiz a graduação para história da África, história das negritudes brasileiras, enfim, sempre foi muito diminuta. Isso tem mudado, tem crescido o interesse e não só a formação dos professores, mas naquele momento eu tive uma imersão, né, muito significativa nessa área. E algo me chamou muita atenção os trabalhos da professora Hebe relacionados ao pós-abolição e a questões relacionadas à cultura e o manejo, né, dessas pessoas no pós-abolição aqui no Brasil. Então são famosos os materiais documentais que ela produziu sobre Jongo especificamente. E aí em uma das aulas eu fiquei pensando, o que eu posso fazer para fazer algo diferente no trabalho final dessa disciplina da professora Hebe e da professora Keila, e fiquei pensando nisso. E um belo dia, eu tenho um filho de 5 anos, em 2014, na verdade 2014 para 2015, ele era bem novo, não tinha caminhava para 2 e pouco, e meu filho sempre foi muito agitado. Mas uma coisa que sempre deixou meu filho muito atento foram os desenhos animados. E eu disse, caramba, se os desenhos animados têm esse poder com o meu filho, será que não é um caminho? Será que eu não posso tentar pensar o letramento de língua portuguesa, de história, em conjunto com os desenhos animados? Será que eu consigo produzir uma coisa como essa? Eu sou um cara muito aberto a novas propostas artísticas, a aprender novas coisas, e fui mergulhar nesse universo, tentar descobrir o que eu poderia fazer, né, para essa empreitada. E de cara já prometi para a professora Hebe, eu vou fazer um desenho animado sobre Jongo, né? Prometi para a professora Keila também. E fui pesquisar o que eu conseguiria fazer, uma plataforma onde eu conseguisse manejar, e cheguei até um programa chamado Movies U Play. Esse programa Movies U Play é um programa em inglês, que ele é uma plataforma 3D para criação de desenhos animados. E eu comecei a manusear e ficar até tarde na internet tentando ver tutoriais no YouTube que ensinasse, tutoriais no próprio Movies-U. Comprei o programa, né? Inclusive a bolsa que eu recebia na época foi fundamental para que eu conseguisse fazer isso. Me custou 400 libras, né? Que é algo bem caro, não preciso falar, todo mundo sabe que a libra é bem cara. E comecei a manejar o programa, montei um roteiro, né? E
esse primeiro filme era o filme Para Aprender sobre o Jongo, que eu aconselho que vocês deem uma olhada depois, né? Até porque ele é o primeiro de uma série de 6 filmes. Esses 6 filmes, atualmente são 7 curtas e um longa-metragem. O longa-metragem e o 7º curta, que é sobre a Revolução Russa, eu fiz já depois do mestrado. Enfim, mas esses 6, eles têm a mesma apresentação no meu canal do YouTube, que é o Animações de Evolução. Até inclusive quem tiver com o celular aí na mão pode entrar e se inscrever e de preferência apertar o sininho para receber as notificações. Inclusive esse vídeo está disponível no meu canal do YouTube, vocês podem ver enfim, se tiverem interesse em saber um pouco mais, entrar em contato comigo sempre, tá? O meu e-mail é rafaelbastosalves@gmail.com, rafaelbastosalves@gmail.com. Bom, e aí eu comecei a pensar o que eu posso fazer, pesquisando sobre jongo, né? Eu montei um roteiro que é o seguinte: são 2 amigos que estão em Santo Antônio de Pádua e um amigo que é o Silas, né? É um homem branco, né? Que obviamente tem esse nome, não é à toa. Esse nome Silas é em referência ao pastor Silas Malafaia, né? Que tradicionalmente tem algumas falas infelizes, né? Que é muito próximo de falas como eu não sou racista, eu tenho até amigo preto, algo assim. Não que ele tenha dito isso, porque quer dizer, esses pequenos deslizes de quem não percebe que as nuances do que fala e do que realmente acredita. E o Jorge, né, em homenagem ao Jorge Amado, né, um baiano muito esclarecido, ele é um baiano também, né, um homem negro, que tem a particularidade de ser aquela pessoa calma, culta, que sempre explica ao Silas as confusões que ele tem. E a primeira confusão é que eles estão em São Antônio de Pádua, elogiando a cidade, a alimentação e tal, e aí eles ouvem um batuque, né? Quando o Silas olha para o horizonte, ele vê uma roda de jongo em volta de uma fogueira, né? E a primeira reação dele é dizer: isso é macumba, coisa do capeta, esse tipo de coisa. E o Jorge pacientemente vai explicar a ele o que é jongo, quais são suas associações com outras partes, outros detalhes, outras questões da cultura afro-brasileira, né? Inclusive as religiosidades de matriz africana. E ao final eles vão para a roda de jongo, enfim, o Silas fica muito satisfeito, muito contente com isso. Ao longo dos 6 filmes eu eu volto na questão da religiosidade africana, num outro filme que eu tenho chamado Macumba, você sabe realmente o que é. Aconselho também que vocês vejam, né? É uma visita dos dois a uma casa de candomblé para conversar. Eles conversam com uma Yalorixá. Esse título me rendeu o menor número de views do meu canal. Provavelmente a palavra macumba está muito carregada né, de preconceitos ainda. Tem um outro Tenho 2 sobre história e culturas dos povos indígenas brasileiros. E aí Silas e Jorge, em um deles, estão num supermercado e aí encontram um indígena fazendo compras. E aí o Silas diz: é um absurdo, isso não é mais índio, tá usando calça jeans, deve ter celular, deve pagar com cartão de crédito, de sapato. E aí o Jorge, mais uma vez, pacientemente vai explicar a ele que é o próprio nome, o título do filme, que os indígenas não estão parados no tempo. Esse mesmo indígena que estava no mercado tem um outro filme que chama-se Os Indígenas e a Lógica do Lucro, que é um debate entre ele e um político, né? Um político que é contra a demarcação de terra indígena, que está bastante em evidência agora, né? Ainda mais por conta dessa questão
da nova configuração do parlamento, do Senado e o presidente da República que se avizinha, o novo presidente. Inclusive o nome do político é o deputado Almir Bolso Furado. Vocês entendem a referência aí, né? Bom, o filho do dito tem falas bastante infelizes com relação a povos indígenas na internet. O próprio, né? Vocês sabem de que eu estou falando, né? Não preciso falar o nome dele aqui. Também, não só com relação a povos quilombolas, mas como a povos indígenas, é bastante... Bom, no primeiro momento eu acredito que ele não entenda as lógicas e também não se preocupe com isso, por isso tamanha ignorância com relação à importância do respeito e do espaço que esses grupos merecem ter. Bom, isso é outra coisa. Tem mais dois filmes que se chamam, ainda com Silas e Jorge, que é o meu mais famoso vídeo, né? Ele tem 18 mil visualizações, eu considero muita coisa para um canal pequeno, que é o meu canal educativo, que é o Viagem à África. É um filme de ficção científica que quem assiste curte bastante, onde o Jorge ele desenvolveu um equipamento para se transportar no espaço, e aí eles vão conhecer algumas partes da África, né? Vão a Tombuctu, no Mali, vão a Etiópia, né? Não só em Addis Abeba como no Vale de Afar, e fecham em Abuja, a capital da Nigéria. A ideia é mostrar a importância histórica e cultural da África, seu desenvolvimento tecnológico e sua modernidade, né? Com Abuja, que é uma capital tão moderna quanto São Paulo, por exemplo. E por fim, nessa sequência, tem um filme sobre... Aí sim, o Jorge não está mais nesse filme. Mostra o amadurecimento do Silas. O Silas, o seu filho, briga na escola e xinga um amigo negro, de preto, enfim, faz acusações racistas, né? E aí o Silas é convidado a ir à escola e ele e a professora, que é uma gaúcha negra, né? Tem gente que acha que não tem negros no Rio Grande, mas há, e aí eu quis representar isso também. Vão discutir com ele que a África é o berço da humanidade e que, portanto, de uma maneira inequívoca, todos viemos de lá, então não faz sentido sermos racistas ou algo assim, né? Esses 6 filmes seguem no meu canal, Animações de Evolução, e todos eles têm uma particularidade que são... as falas marcadas, elas aparecem na tela em amarelo. Isso cumpre um papel do que é falado ser destacado em legendas, né, ou em spots. Isso, em conjunto com o material de apoio, com os materiais de apoio que eu tenho, servirão para os professores para que eles possam usar nas atividades de 1º a 5º ano, de 6º. Tem indicações, eu tenho material para isso, tenho material de apoio para tudo, né? Afinal, esse foi meu produto, né? Além da dissertação de mestrado, eu fiz uma dissertação que também vocês podem baixar no site da PUC. É só colocar meu nome, Rafael Bastos Alves Privati, dissertação PUC PDF, que vocês não conseguem baixar. E lá vocês vão encontrar, eu posso mandar também, manda um e-mail, rafaelbastosalves@gmail.com, com todos as indicações de trabalho que vocês podem fazer a partir dos meus filmes, ok? E aí eu já tive bastante retornos maravilhosos de várias partes do Brasil e fora, inclusive. Uma professora da Argentina, de Buenos Aires, usou alguns filmes meus. Pará, São Paulo, Fortaleza. Isso é bastante gratificante quando a gente recebe um e-mail de alguém dizendo que usou. Uma liderança indígena me pediu também uma cópia, porque esses filmes estão em formato DVD quando virou meu produto. A professora Keila, inclusive, tem uma cópia.
levou para o seu povo, né? E aí, é claro, a gente perde a noção de quantas pessoas realmente viram, porque imagine áreas que não tem internet, alguém fez o download, levou, e aí 40, 80, 100 alunos, 200, 300 assistiram, mas aí o YouTube só consegue marcar quem assistiu quando se vê até o final, então não tenho muita noção do número total, mas eu tenho no Viagem à África 18 mil, no meu do João quase 6 mil visualizações, e os outros visualizações mais medianas. Mas eu considero uma marcação de posição, né? Eu acho interessante. E quando eu pensei nisso tudo e fiz o filme sobre o João para essa disciplina da professora Kelly, da professora Hebe, eu tinha esse horizonte de criar um canal no YouTube para que fosse uma coisa para que os professores, algo relacionado à formação de professores, para que os professores pudessem pegar o material, usar o material e me dar retorno, trocar ideias, e isso eu tenho conseguido fazer com bastante satisfação. E espero que vocês também possam fazer o mesmo, entrar em contato comigo, pedir material de apoio, conversar sobre isso. Queria fechar a minha fala com um retorno que a professora Ana Maria Mauad, da UF, me deu a respeito do meu trabalho, quando eu tive a oportunidade de apresentá-lo em um Ampul, né? E ela me disse o seguinte: o seu trabalho representa o ponto fundamental que se busca com as perspectivas dos estudos relacionados aos limites e possibilidades da história pública. Você propõe uma relação dialógica com problemas concretos das pessoas, dos teus alunos principalmente, e busca no passado soluções e interpretações para esse presente que projeta o futuro. Ou seja, você realiza a tarefa fundamental de construir sentidos históricos e resoluções aos problemas contemporâneos através da história. Então, é isso mesmo, né? Do ponto de vista que é um material feito para o grande público, que fala de história, onde esse conteúdo pode ser manuseado por profissionais ou não. Então isso ganha bastante espaço. A gente vê isso quando conteúdos que a gente convenciona dizer da história pública estão aí disponíveis, onde isso é abordado. Então eu, como profissional de história, quis falar e fazer um material de grande difusão, para que todos pudessem dialogar sobre história de uma forma mais aprofundada e, claro, trocando, sem me colocar nunca numa posição de superioridade, pelo contrário. Já tive retorno de pessoas que não são professores e que gostaram do trabalho. Ok? Bom, além disso tem também um filme que é um curta, né? Isso eu já fiz depois do mestrado, fiz para uma semana de história do Instituto Benjamin Constant no ano passado, quando a Revolução Russa completou 100 anos, e é um filme que faz reflexões sobre o processo revolucionário russo, né, e o seu impacto no Brasil e nas perspectivas do que é o comunismo. Acho que isso é um assunto fundamental também para hoje. Assistam. E o último filme é um longa-metragem, eu arrisquei bastante, né, por fazer esse material longo, e é um material que reflete, que busca pensar a importância dos relatos de sobreviventes do Holocausto para o amadurecimento das pessoas em geral, principalmente dos estudantes ou de pessoas que entendem gostar de história. Então vale a pena, chama-se O Poder do Esclarecimento, Holocausto, está também no meu canal. Inclusive esse filme tem legendas para 24 idiomas, né? Tem um áudio melhor, gravei esse áudio no estúdio. Falando rapidamente, é um jovem que gostou muito da ideia do nazismo, da Segunda Guerra, e ele está no quarto dele fazendo uma suástica numa camisa. A mãe dele chega e briga com ele, o pai também, e ele insiste, dizendo que
o nazismo é legal, que o Hitler é muito legal também, etc. E por fim ele acaba não fazendo a camisa, mas fica aquela coisa meio na cabeça ainda gostando, passa um tempo, já no terceiro ano ele recebe, a escola dele recebe uma palestra do Alexander Henrik Lax. E aí ele vai aprender com uma pessoa que viveu o Holocausto, que viveu a Segunda Guerra Mundial, que foi perseguido, que foi para campo, para vários campos de concentração, inclusive para Auschwitz, e ele vai ter um processo de imersão com isso, e o filme tem uma proposta bem interessante de tentar reproduzir em cenas o que o estudante está pensando quando ele vê o Lax falando. Por exemplo, quando ele imagina um caminhão fechado hermeticamente, onde se enfia gás do escapamento para matar as pessoas lá dentro. Então isso tudo é dramatizado para que aquele que assiste o filme possa fazer essa imersão tal como o personagem principal, o Bruno, está fazendo também. Tá bom, galera? Então, uma última vez, Animações Revolução, meu canal, se inscreva, marca lá o sininho para receber as notificações. Eu tenho feito uns filmes mais falando com a câmera, né? Já tenho 2, inclusive um sobre o meu trabalho atual, que é com grafite, né? Então vocês podem me curtir lá. Meu Facebook é Rafael Bastos Alves também, vocês podem me encontrar. Minha foto, eu estou de óculos e boné e uma lata de spray na mão. Vou passar o meu telefone para a professora Keila, para que vocês possam entrar em contato pelo WhatsApp, caso queiram. E também estou por e-mail, mais uma vez, rafaelbastosalves@gmail.com. Foi um prazer falar com vocês. Uma pena a gente não estar junto, mas estou à disposição para tirar qualquer dúvida, para a gente poder conversar sobre o processo de criação da dissertação, processo de criação do produto em si. E é isso. Um abraço, obrigado pela oportunidade. A gente se vê logo. Um abraço.